Olá, ouvintes, espectadores, estamos aqui para mais uma conversa no PodPós, o podcast do programa de pós-graduação da Universidade do Estado de Santa Catarina, mais precisamente o podcast do programa de pós-graduação em educação. Eu sou o professor Ivan Dourado, professor efetivo aqui do programa de pós-graduação e também do curso de pedagogia aqui da UDESC. Hoje a gente está aqui com o professor Alex, e o professor Alex chega até nós agora, por isso é tão importante a gente fazer essa conversa, que também vai estar aqui também como entrevistador, liderando as picapes aqui para conversar com os demais grupos de pesquisa aqui do nosso programa. Professor Alex, obrigado pela presença, feliz em poder contar contigo, com o teu trabalho, com a tua experiência. Queria inicialmente perguntar um pouco quem é o professor Alex, que chega aqui como bolsista de pós-doutorado e poder atuar nessa frente de divulgação científica. Olá, Ivan. Obrigado pelo acolhimento, né? E um prazer estar aqui nesse podcast do programa de pós-graduação em educação da UDESC. Para mim é um motivo de bastante expectativa, não é? De estar aqui nessa condição de estágio de pós-doutorado, não é? Um período de formação, de aperfeiçoamento, de estudos, de contatos, né? De redes, né? Importante estreitar laços, né? Eu inicialmente queria falar um pouco sobre de onde é que eu venho, né? Então, atualmente eu estou no programa de pós-graduação em educação da UNESC, né? Da Universidade do Sistema Sul Catarinense, lá em Criciúma, né? Eu chego na UNESC em 2010, né? No programa de pós-graduação, já chego para trabalhar como professor do programa, né? Participei de um processo de seleção, não é? E por conta muito da minha formação, que sou formado em filosofia, licenciatura, com mestrado em educação, doutorado em educação. Terminei o doutorado em 2010 e logo em seguida já tive a oportunidade de fazer esse processo seletivo e entrei no programa, né? Também sou professor do curso de pedagogia lá da UNESC, né? Enfim, a minha trajetória, vem de uma longa data, né? Então já são aí mais de quase 30 anos de trajetória acadêmica, desde a graduação, né? Terminei a graduação lá em 1996 e eu estudei em Tubarão e na época, quando eu estudei, eu era seminarista, né? Pode ver que todos os professores de filosofia geralmente estão no seminário ou não, né? Mas eu tive esse período, né, no seminário católico durante 9 anos, né? E aí quando eu vim para Florianópolis, no Instituto Teológico, eu estudei 2 anos no ITESC aqui, no Pantanal, e ali na teologia eu tive professores, né, que tinham uma formação bastante qualificada em termos de muitos professores doutores, né, padres que eram doutores. Na minha graduação eu tive pouco contato com professores doutores, assim, né? Tive na graduação toda acho que uns 5 professores. E na época não tinha essa questão de fazer pós-graduação, era um outro percurso, né? Porque eu sou da antiga lei da LDB, né, da 5692 de 1972, né? Então era uma abordagem mais tecnicista. E quando eu saio da minha graduação, em 96, é aprovada a nova LDB, né? E a nova LDB, ela incentiva, né, a formação de mestres e doutores. E aí um dos professores meus na teologia, um padre, estava fazendo mestrado em educação, ali na UFSC, professor Vitor, né, o padre Vitor Hugo Mendes. E a gente se tornou amigos, assim, conversamos, eu disse que eu estava com outro projeto, com a ideia de me afastar um pouco da trajetória, muito tempo no seminário, e estava num momento, assim, de mudança na minha vida, né, algumas coisas que eu estava sentindo a necessidade, né, de dar um tempo, né, no percurso formativo no seminário. E aí ele disse, olha, de repente tu faz isso, em vez de tu parar, né, tu gosta de estudar, faz uma pós-graduação, aí faz um mestrado, e depois que se tu voltar para a igreja, né, para o seminário, tu já tem uma formação. E eu fiquei com isso pensando, né. No fim, acabei seguindo a carreira, né, fui fazer mestrado, fiz mestrado na UFSC e fiz depois o doutorado na PUC de Porto Alegre, né, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, né.
E terminei em 2010, como eu falei, então ali eu fiz esse percurso acadêmico e logo em seguida comecei a trabalhar, né, já na pós-graduação, na formação de quase, fiquei 2 anos como professor substituto na UFSC também, Uhum. foi uma experiência muito bacana, né, para seguir essa carreira docente. Eu acho que o seminário me deu uma base, né, de sólida de formação, mas a ideia de ser professor acabou fazendo parte da minha vida, assim, né? Uhum. Então, eu acho que acabei assim assumindo esse ofício, né, o ser professor, e decidi então procurar um aperfeiçoamento, né? Aqui na UDESC é o meu segundo pós-doutorado. Eu Ah, fiz que um legal. pós-doutorado em 2014. Eu fiz em São Paulo, em Piracicaba, lá com o professor Bruno Pucci, né? É, porque a minha pesquisa na área de educação é teoria crítica, né? Uhum. Teoria crítica e educação, enfim. Então, em 2014 eu fiz um primeiro pós-doutorado, assim, com o professor Bruno Pucci sendo meu supervisor. E agora, então, esse ano eu consegui, né, vir aqui com a professora Rose, que já é um contato que a gente tem de algum tempo, né? E então eu conversando com ela, vi o edital, né, me interessei pela temática, e aí eu tô aqui, né, compartilhando esse momento com vocês. Que bacana, professor. Então, já para contextualizar, a gente soma muito tendo o professor Alex aqui, também conduzindo as entrevistas, também ajudando a divulgar o nosso programa de pós-graduação. E é uma ação, uma frente nova para nós. Não sei como é que é para ti, depois a gente pode, né, se puder apresentar um pouco, mas a gente está profundamente vinculado à ideia da divulgação científica, da Uhum, divulgação do que a gente faz na pós-graduação em educação. Para você ter uma ideia, muitas pessoas aqui da região de Santa Catarina e do Brasil têm dificuldade de entender, por exemplo, uma universidade pública. Olha que curioso, Alex. Aqui em Florianópolis, inclusive, as pessoas que mais precisariam estar dentro de uma universidade, que são a classe trabalhadora, as pessoas que vivem nas periferias e tal, dentro de uma universidade pública, muitas vezes olham para esse espaço e acreditam que precisa pagar para estar aqui dentro. uhum, Então, muitas vezes a gente está produzindo conhecimento dentro dos muros da universidade e quem seria o nosso foco principal de atração nem sabe que é uma universidade pública. uhum, Então, frente a essa realidade, e ainda mais dentro de um programa de pós-graduação, a gente produz conhecimento aqui e muitas vezes acaba no repositório de teses e dissertações ou no repositório de artigos, somente quem é acadêmico vai ter acesso. Então, uhum, a gente tem aqui, agora também com o reforço do professor Alex, a possibilidade de divulgar o que a gente faz dentro do programa. uhum. E como é que é o teu contato e a tua percepção sobre a importância da divulgação científica como um podcast que é o nosso, Alex? Então, professor Ivan, eu acho que eu fui conduzido a esse processo de divulgação científica desde o momento que eu entrei na pós-graduação. Ah, que Por legal. quê? Porque quando eu chego no programa lá em Criciúma, a gente chega cheio de gás, né, querendo Uhum, mostrar serviço, e como eu não tinha orientandos, né, não tinha muitas atribuições de comissões, assim, então eu conversando com um professor na época que estava lá, né, saudoso professor Paulo Rômulo Frota, ele disse o seguinte: por que você não cria uma revista? uhum, Né? A gente não tem uma revista do programa. E eu disse: olha, uma ideia interessante, eu não sei nada disso aí, mas eu vou atrás, vou pesquisar. Né? Então, esse processo da questão da divulgação científica começa por aí, né? Me tornando editor de uma revista acadêmica. Hoje a revista Criar a Educação, que é a revista do programa de pós-graduação, ela já completa seus 13 anos, né? Porque ela está desde 2012 funcionando, né? E, vamos dizer assim, eu acho que eu me encontrei, né? Eu me identifiquei com essa atribuição como editor uhum, de revista e comecei a compreender a necessidade de fazer esse processo que você está falando, né? Da divulgação, da publicização, ou seja, da democratização da educação, da pesquisa, né? Do conhecimento. Né? Na uhum. verdade, no fim das contas, é democratizar o conhecimento, Isso. né? Porque eu tenho um amigo agora, inclusive meu amigo e irmão, né, professor Eduardo Campechano, que eu quero de repente trazê-lo aqui para o Desk, né, porque é uma pessoa assim fantástica. Ele tem essa Uhum, dimensão
da dimensão da divulgação científica muito presente, né? E ele diz assim, ó, o conhecimento que não se compartilha não cresce, não, Perfeito. né? Então, e aí crescer no sentido do quê? Crescer de que mais pessoas tenham acesso, principalmente as pessoas, né, que têm ali a necessidade de ter esse contato, né, das classes populares, dos trabalhadores, né, dos estudantes de periferia, saber que a universidade pública é um espaço para eles também, não é? E não só a graduação, como a pós-graduação, né? Eu tive essa trajetória na minha vida de alguém me dizer, olha, é possível tu fazer uma pós-graduação. Eu venho de uma família pobre, né? Venho lá do interior, né? O meu pai mecânico, a minha mãe doméstica, né? Trabalhadora doméstica, e sempre com o intuito, assim, com a ideia de que tinha que estudar para poder mudar um pouco o quadro social, né? Que era uma das coisas que a minha mãe sempre acreditou. E então eu vejo assim aqui esse espaço, né? Que a UDESC aqui está criando, que o programa, que o seu projeto, né? Projeto de extensão de divulgação científica, ele é um elemento importante assim para poder conduzir esses processos de socialização, divulgação, né, de democratização do conhecimento, né? Então, e aí quando eu vejo o edital, né, eu já vinha discutindo essa questão dentro do campo da divulgação científica, o conceito de ciência aberta, né? Então, a Perfeito. ideia de, pô, a gente tem um conhecimento, e isso tem a ver bastante com a pandemia, né? Porque a pandemia, quando acontece ali em 2020, né, que tem o isolamento social, há uma, assim, me parece ser uma discussão da sociedade sobre e agora, né? Quem poderá nos ajudar, né? E a universidade, ela acaba repensando, né, os seus processos. Não, nós temos que ir para a sociedade, né? Não só na área da saúde, né? Eu acho que a pandemia ela abriu um leque grande assim para a gente poder se inserir na sociedade, não só das questões de tecnologia, na área das vacinas, né, mas também da relação social, né, do meio, da educação, né, então do papel importante que tem os professores, né, então da educação das crianças, dos jovens. Então na pandemia eu vi assim, olha que o quanto a gente teria que fazer esse movimento, né, com mais intensidade de buscar se aproximar mais com a comunidade, se aproximar mais com a população, né, principalmente a população que precisa do serviço público, né, no caso na Universidade da UDESC aqui, né, como uma universidade pública, né, que inclusive presta muito serviço público. No entanto, as pessoas, né, elas olham assim, pô, alguém está produzindo conhecimento lá, aquilo que eu acesso aqui na unidade básica de saúde, numa escola, né, na formação de professores, no trabalho de construção de casas populares, por exemplo, né? Mas poucos sabe que é também um lugar que ela poderia estar aqui, contribuindo nesse processo de produção do conhecimento, né? Então, acho que para mim, né, essa oportunidade que eu estou tendo de poder estudar mais sobre isso, fazer esse exercício, né? E também tem uma outra coisa, como agora estou num podcast aqui, na época da pandemia, a gente teve que se desinibir e pegar um microfone, em casa mesmo, né? Um microfone, uma câmera, e poder atender os alunos, né? Que estavam nas suas casas lá, né? Então, a gente também teve esse trabalho de inserção social através das mediações com a tecnologia, né? Então, hoje, mais do que nunca, né, a tecnologia tem esse papel, né, de mediação junto com o nosso trabalho formativo, né, de poder conduzir as pessoas nesses processos, né, de conhecimento, de acesso a outras formas de pensamento, a culturas diferentes, né. Então eu gravei muitas aulas e então esse processo foi assim, ó, olha, eu sou professor, então, mas eu posso também ser um comunicador, vou comunicar ciência, vou comunicar o meu conhecimento, vou socializar. E eu comecei então a mergulhar um pouco mais nisso, assim, né? Não, ainda não como deveria, como profundidade, né, teórica, mas na prática a gente está fazendo isso aqui, né? E esse momento de fazer um período de estudo vai me oportunizar, né, a aperfeiçoar, inclusive, e levar essa experiência também para os espaços onde eu circulo, lá na Unesc, na escola, né? Eu deixei uma atividade para os alunos. Agora, eu também sou professor da rede pública estadual, né, da educação básica.
trabalho com ensino médio, e aí eu deixei uma tarefa para eles, ó, pessoal, nós vamos produzir um videocast, Legal. né? E eles ficam naquela, e agora, o que eu faço? Daí eu, não, tá aqui o tema, vamos discutir um roteiro, né? Discutimos um roteiro. E por quê? Porque essa garotada está inserida nesse contexto de comunicação, está, de um certo modo, né, consumindo conteúdos na internet, né? Seja por meios de imagens ou sons, né, no caso de podcast. Então, acho que eles também têm que fazer esse exercício, né? Sem dúvida. E a gente, como agente, né, como agente de conhecimento, poder conduzi-lo também para conteúdos, né, significativos, importantes para a trajetória deles, né, para também se desafiar, né, no sentido assim de... Aí eu até falei assim, olha, se vocês não quiserem se expor, porque tem medo da câmera, porque eu não sei que vocês não têm medo da câmera, mas na hora dessa vocês parecem que estão bem inibidos, né, tem vergonha. Mas vocês podem fazer um bom roteiro, né? De repente, vocês fazendo um bom roteiro, um colega que é mais desinibido, tem mais espontaneidade, pode gravar para vocês, né? Aí eles ficaram assim, interessante. Então, é uma forma de a gente conduzir os processos nesse contexto que a gente se encontra, né? Que é mediado pelas tecnologias muito fortemente. Que legal. Professor Alex, bem-vindo. Aqui é o nosso projeto e vocês vão poder acompanhar o professor Alex nas próximas temporadas aqui, apresentando e conversando com os professores do nosso programa de pós-graduação em educação. Então, esperem só o melhor e te desejar boas-vindas e que o nosso projeto siga forte e firme. Em alguns momentos, com a disponibilidade, eu vou estar junto contigo para a gente conduzir essas entrevistas, mas o professor Alex aqui veio reforçar o time. Então, obrigado, muito feliz com a tua presença aqui e indicar para o pessoal que curta, que siga a gente tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, se tu está escutando esse podcast no Spotify e tem curiosidade de ver o nosso rosto e conhecer esses professores, a gente também está no YouTube. Então, segue lá, dá um like, compartilha com teus amigos e amigas que têm interesse em fazer pós-graduação, porque aqui na UDESC nós somos excelência no ensino, pesquisa e extensão, mais precisamente na pós-graduação do programa de pós-graduação em educação. Até a próxima. Valeu!